Pessoal, precisamos vir para cá, para o Instagram. Tive que vir para o Instagram, gente, porque se vocês conseguirem continuar ouvindo aí, eu vou deixar aberto aqui. Mas eu estou no Instagram também para quem quiser vir para cá, tá bom? Por quê? Porque no YouTube tá travando muito, no YouTube não tá dando certo. Infelizmente, essa já é a segunda vez que eu tento fazer uma live aqui no YouTube para vocês, não dá certo. Já troquei de internet fixa, tá? Já troquei de empresa para ver se fluía melhor. Já comprei câmera porque no celular estava dando errado. Quando eu virava o celular, não funciona para abrir a imagem. Então eu comprei uma câmera e aí toda vez dá esse BO lá no YouTube pra gente fazer essas lives lá. Então vou continuar com vocês aqui, tá? Vou fazer uma pequena introdução rápida para vocês entenderem o que eu estava falando lá, para quem estiver chegando aqui agora. Eu não vou parar para ficar sinalizando para você aqui, para vocês aqui, para eu poder avançar com o conteúdo, tá bom? Lá no YouTube a gente estava falando sobre como criar uma rotina de estudos que você consiga colocar na sua vida e seguir de forma sustentável. Por quê? Porque sabemos que a vida de concurseiro não é nada fácil. É dona de casa, é pai, é marido, é filho, é esposa, é namorado, é profissional, trabalhador. E a gente precisa trazer a nossa vida para o concurso e encaixar tudo isso de forma que a gente consiga estudar e avançar para a nossa jornada da tão sonhada nomeação. Então, por que isso? Por que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês? Porque eu já vivenciei isso. Eu comecei do absoluto zero, sem perspectiva, sem condições, sem nada na minha vida. E hoje eu estou aqui e tenho a capacidade de trazer para vocês um pouquinho da minha jornada, tá bom? Então, se estiver fluindo aí no YouTube, eu deixei a câmera aberta, mas eu não vou conseguir ficar com foco na câmera direta do YouTube, porque agora eu tô aqui no Instagram também, tá? Então, o que eu estava falando em relação a criar uma rotina de estudo? Primeiro, a gente precisa de ter clareza para onde estamos indo. A jornada de concurseiro, gente, é uma jornada que precisa ser tratada de forma profissionalizada. Se a gente tratar a jornada do concurseiro, a nossa jornada de concurseiro de forma amadora, nós vamos ser os concurseiros amadores. Concurseiro amador não passa em concurso. Concurseiro amador é só aquele que paga a inscrição, banca o processo todinho, de forma financeiramente falando. Por quê? Porque é o pagador de inscrições e não avança nas vagas, porque outra pessoa mais preparada vai alcançar essas vagas. E que pessoa é essa? É aquela que está focada em construir, uma jornada de sucesso. E uma jornada de sucesso, é claro, exige sacrifício, exige de você organização, principalmente organização. Essa é a forma mais efetiva de você avançar nos estudos. E sempre digo, quem tem organização, se você consegue organizar a sua rotina, é o primeiro passo para você se aproximar da nomeação. E como é organizar essa rotina? Eu sempre digo, olha, nós que queremos a nomeação, nós precisamos, na verdade, trazer o concurso para dentro da nossa vida, levar a nossa vida para dentro do concurso. Não é simplesmente acordei hoje e vou estudar para concursos, e vou sentar e vou estudar. Não, o negócio não é bagunçado assim não. Você acordou hoje, você decidiu que vai estudar. Ótimo. Então você precisa saber para onde você está indo. Aí eu vou começar a trazer, eu vou pontuar aqui os pilares importantes que você precisa para a sua jornada de concurseiro de sucesso, tá bom? E que jornada é essa? Aquela que vai te levar para a nomeação, que vai transformar a sua vida inteira de uma vez
para sempre. Como sempre digo, de uma vez por todas, tá bom? Isso exige de você que você você se torne a pessoa que está buscando ser merecedora daquela vaga, ser merecedora daquele salário, merecedora da transformação que o serviço público pode trazer. Pode não, traz para você. Então, quero estudar, preciso de organização, mas o que eu faço? Eu trabalho, eu tenho família, e etc, etc, etc. Essas são dores de todo mundo passa pelas mesmas dores durante a jornada. Alguns mais, outros menos, tá? Tem aqueles que são mais agraciados, que têm mais possibilidade, mas eu já te adianto, não é por ter mais tempo, não é por a pessoa ter mais apoio financeiro, por exemplo, não é pela pessoa ter mais condição de comprar um curso, de pagar uma mentoria, e que ela vai ser a pessoa que vai chegar mais rápido na nomeação. Pode ser que você seja uma pessoa que tenha estratégia, com estratégia, inteligência emocional, você vai para qualquer lugar. Ninguém te segura. Inclusive, você é capaz de ultrapassar pessoas que se dizem bem mais estruturadas em sentido financeiramente falando. Porque não basta ter dinheiro, eu sempre digo isso, gente, não basta ter dinheiro para investir no cursinho, na mentoria, quando você tem uma mentoria. Você precisa também desses outros pilares que eu vou trazer para vocês aqui. Então, primeiro passo, clareza. Para onde você está indo? Clareza, clareza. Vou pontuar de forma objetiva para vocês entenderem. Clareza, você precisa de uma estrutura para estudar de forma mais ajustada. Você precisa de disciplina emocional. O que é disciplina emocional, gente? É gestão das emoções mesmo. Você precisa ter gerenciamento das suas emoções de forma consciente para você conseguir se manter no processo. Ou você vai perder para você mesmo, com certeza absoluta. O que mais você precisa? Precisa de método. Método. Não basta você ter um caminho para estudar, você ter material e você ter o dinheiro para investir. Ter gestão emocional se você não tiver metodologia de estudo. De nada adianta, tá? De absolutamente nada. Então, eu vou pontuar para vocês aqui esses pilares que são de extrema necessidade, de extrema importância na jornada do concurseiro, para que você consiga, para que junto com você a gente consiga facilitar aí, eu posso te ajudar a facilitar um pouquinho da tua jornada. Então, a clareza, eu estava explicando lá no YouTube, quando travou tudo, o que é a clareza? É o que você vai fazer e o porquê que você vai fazer, tá? O que e o porquê. O que eu vou fazer? Eu vou estudar para concursos. Aí você tem que se perguntar, você realmente quer estudar para concursos? Primeiro, tenha essa clareza. Ah, Cleide, mas é claro que eu quero. Qualquer pessoa quer estudar para concurso. Não, não é toda pessoa que quer estudar para concurso. Concurso não é para todo mundo. Concurso público é para quem tem a ideia, o interesse, e é uma pessoa que é mais reservada, naquela que gosta de ter mais uma segurança, mais conservadora, no sentido de eu quero isso para minha vida, mas a partir daqui eu quero ficar sossegado. Ponto. Aí concurso é para você. Não, eu gosto de empreender. Eu falo, se você tiver a veia empreendedora, concurso provavelmente não seja para você. Por quê? Que pode ser que não seja para você. Porque se você tem uma veia empreendedora, você está sempre na ativa, você quer fazer coisas, você quer avançar, você quer fazer mais dinheiro rápido, você quer trazer soluções rápidas e etc. O serviço público, ele é mais engessado, ele tem parâmetros que devem ser seguidos. Existem ali regras que a gente precisa cumprir, existem ordens que precisamos acatar. E para você que gostar de empreender, então você não vai se encaixar no serviço público, tá bom? Sempre falo, concurso público vai me deixar rico, me deixar rica? Não, concurso público vai te tirar da linha da miséria, concurso vai te tirar da linha abaixo da pobreza e vai te tirar da pobreza. E ele vai te colocar numa linha mediana na economia, tá bom? Se você entra com a ideia de que eu vou enriquecer no serviço público, então já vai olhando por outro lado, porque não é exatamente essa perspectiva. Pode acontecer, lógico, você tem uma boa gestão financeira e etc. Ao longo do tempo você vai fazendo as suas economias, você vai
juntar dinheiro, você vai investir, etc. Mas se você tiver a veia empreendedora dos milhões, aí você tem que correr para empreender mesmo, então o concurso não vai ser para você. Pensa nisso. Por que eu estou te falando isso? Porque você pode estar aí estudando há muito tempo e o coração coçando, sangrando para você ir empreender. Vá fazer o que você ama, tá? Não gaste vida fazendo aquilo que alguém sugeriu ou alguém disse que você precisa fazer, tá bom? Faça o que o seu coração pede. Use a inteligência de forma estruturada para você avançar mais rápido na sua vida, sem ficar preso a padrões, a caixa que te colocarem. Afinal, o céu não é o limite. Precisamos de estrutura. Então voltando só para finalizar aqui, a clareza. É o que fazer e o porquê. Decidiu que é concurso mesmo? Ótimo, maravilha. Agora, por que você quer fazer? Porque eu quero dar uma estrutura melhor para minha vida, minha família, eu quero ter uma vida melhor, financeira e etc. Ótimo, maravilha. Pergunta, aquela pergunta. O que estudar então? Sabia? Comenta aqui, gente. Comenta aqui se isso vai fazer sentido para vocês. Você presta um concurso pelo dinheiro somente? Pela condição financeira que ele melhora na sua vida, da sua família? Porque se você for fazer somente por isso, já vou te dizer, você está caminhando talvez para um buraco que possivelmente você vai lá na frente tropeçar e vai andar ali de forma desestruturada, digamos assim, que vai mexer no seu emocional. Por quê? Porque se você... Pessoal, só um instantinho. Marie, por favor, já pode dormir, tá bom? Por quê que você tem que prestar atenção nisso? Porque eu sempre digo, gente, as pessoas falam que eu tenho uma aparência e um ar, né, falando da área profissional, que eu deveria ser policial. Muita gente, não é uma nem duas pessoas, nem uma dúzia que me fala isso. Dizem que eu tenho porte para isso e etc, e persuasão e não sei o que, e cara de má, cara de brava. Vocês acham que eu tenho cara de brava, gente? Fala aqui, me contem aqui. E que eu deveria seguir a área policial, que eu deveria ser delegada ou juíza, as pessoas falam. E eu digo, gente, sinceramente, não é o meu perfil. Então, isso é clareza, não é o meu perfil. E são os cargos que pagam, praticamente os que pagam melhor no país. Eu poderia fazer? Eu tenho capacidade? É claro que eu tenho. Na capacidade física para a área policial, total. Eu tenho um físico que eu desenvolvi aos poucos, treinando, me alimentando bem, resiliência emocional. Mas eu não me vejo policial. Eu não me vejo policial. Apesar do status, apesar do salário, apesar de... Não me vejo. Se eu não me vejo, é evidente que eu não vou estudar para a polícia. Então, clareza de objetivo. Clareza de objetivo é o primeiro passo que você precisa para você começar a caminhar na sua jornada. Aí eu sempre trago um exemplo muito esdrúxulo, que esse é para ficar na sua cabeça mesmo, martelando, e você sempre se lembrar. Quando você começar a querer andar para o lado errado, você vai se lembrar de mim. Você é a pessoa que gosta da área de saúde, por exemplo. Você é bom? Seria tranquilo para você trabalhar no IML? Seria tranquilo para você ver pessoas com a perna arrancada, aberta, sangrando, o cérebro esmiuçando? É tranquilo para você? Porque se for para você, tá tudo bem. Então vale a pena você estudar para essa área. Para mim, não funciona. Eu também não sou afeta à área da saúde. Logo, não é para mim o concurso da área da saúde. Responde para mim aqui, por favor. Vocês estão entendendo sobre esse princípio que eu estou trazendo, esse pilar de clareza em relação a definir uma jornada de concurso para você? Clareza. Eu falei que os pilares que estamos vendo, alguns, não são todos, isso não é absoluto. Falei de clareza, vou falar de estrutura, disciplina e método. São pilares que você precisa para você conseguir avançar nos seus estudos de forma assertiva, nos seus estudos. Para você chegar na sua nomeação com mais fluidez, mais rápido
e com menos estresse, menos angústia, menos dor, menos ansiedade. Ficou claro para vocês em relação à clareza de objetivo? Eu vou passar para o próximo pilar, que é estrutura. O que seria essa estrutura? Material, ferramentas de estudo. Eu vou estudar por qual material? Agora que eu defini a carreira, eu preciso de um material de estudo. Eu vou estudar por qual material? Você precisa ter um material voltado para o seu objetivo. Por que eu falo isso? Porque toda hora, não é todo dia, é toda hora eu recebo comentários aonde você encontra as questões do seu material de estudo. Como que eu faço para estudar? Qual material? Aonde que eu busco as questões? Aonde eu acho? Gente, não se acha material de estudo, tá bom? Eu vim para a internet para trazer clareza para vocês na jornada de vocês, mas eu vou falar a verdade. Eu não vou em nenhum momento passar a mão na cabeça de vocês, porque primeiro que não é o meu papel aqui. O meu papel é esclarecer para vocês o caminho mais assertivo que vocês devem tomar para chegar mais rápido nesse objetivo de vocês. Então, pensa comigo, você quer mudar a sua vida inteira. Você está trabalhando para mudar a sua vida inteira, está estudando para isso. Vida essa que está ferrada até hoje. De quando você começou, que você nasceu na sua vida, você tem a vida ferrada. Então, você quer mudar essa vida ferrada. Como que eu mudo a minha vida ferrada? Eu preciso investir nos caminhos que vão me levar de forma mais rápida para o meu objetivo. Por que isso? Porque muita gente toda hora me pergunta, eu posso estudar pelo YouTube somente? Eu posso pesquisar questões? Aonde eu acho as questões? Cleide, qual é um site de questão gratuita que eu vou encontrar e tal. Ó, se você quer passar nas vagas, se você quer chegar na nomeação, transformar a vida, a sua, ter paz financeira e etc, você precisa sim investir no seu material. Cleide, você tem um cursinho específico para você indicar para a gente? Não, eu não tenho um cursinho para indicar para vocês. O que eu posso direcionar para vocês é isso. Precisa de um material voltado ao seu objetivo. Seu objetivo precisa ser respeitado, precisa ser tratado com profissionalismo. E concurseiro profissional tem mais chance de avançar e de chegar mais rápido no objetivo do que quem fica tentando, caçando, pescando questões, pescando conteúdo, pescando PDF, que sabe-se Deus de onde você encontrou isso, de quando isso foi feito, quando foi construído, de quando é essa legislação. E a gente sabe que a legislação muda o tempo todo no Brasil. Então, o processo legislativo aqui no Brasil é permanente, tá? A nossa Constituição Federal é uma Constituição rígida, porém, ela tem flexibilidade no sentido de poder ser emendada. Tanto é que já temos cento e tarará de emendas constitucionais. Isso acontece quando? Toda hora no país. Tá bom? Então, material precisa ser voltado para o objetivo. Um cursinho preparatório que ofereça questões. Eu vou explicar um pouquinho sobre a minha metodologia que me trouxe 5 nomeações. Claro que eu vou. Afinal, eu só vim para a internet para trazer isso para vocês, esse conhecimento, tá bom? E essas questões precisam... Aliás, eu vou entrar nessa parte aí quando eu chegar lá no método. Então, precisa de estrutura, ferramentas. Você precisa de 1 milhão de coisas, de ferramentas para você estudar? Não, gente. Você não precisa de 1 milhão de ferramentas. 1 milhão de ferramentas vai te tirar do teu foco, vai te tirar do teu objetivo, vai atrasar a tua nomeação por consequência e até vai te fazer desistir no meio do caminho, que é o que acontece muitas vezes. Quando você tem opções em excesso, você esquece o foco. E o que você precisa é estudar. Para você ser nomeada, você precisa estudar, tá bom? Então, eu falei de clareza, falei de estrutura. A clareza é saber o que fazer e por que fazer. E a estrutura é material, ferramentas que você vai utilizar. Disciplina emocional. Essa daqui. Esse é um pilar que dá rasteira em concurseiro. Concurseiro de alto nível, concurseiro de alto conhecimento, de alto gabarito, no sentido de eu conheço o conteúdo, eu tenho isso, aquilo, eu tenho mentor isso, mentor aquilo. Derruba de rasteira. Por quê? Porque a questão da gestão das emoções, esse é um problema que nós não fomos ensinados. Nós não fomos ensinados a gerenciar
as nossas emoções, tá? Isso implica o quê? Tudo que vier pela frente afeta o seu estudo. Pode parecer que não, mas gente, é sério, eu vou trazer para vocês na internet clareza, tá? Clareza traz novas decisões. Clareza pode mudar destinos, muda caminhos. Então, fiquem atentos à vida de vocês, à realidade de vocês e principalmente uma coisa que eu bato muito aqui e vou continuar batendo, a questão do vitimismo. Aonde você está na sua vida nesse exato momento é exatamente você, aonde você se colocou, tá? Aonde você está nesse exato momento foi você quem se colocou. Não tem uma pessoa que seja mais responsável, e eu não estou falando de culpa, estou falando de autorresponsabilidade, de buscar clareza do porquê que eu estou aqui, o que me trouxe até aqui e por que eu me mantenho aqui. E o fato de eu estar aqui, me manter aqui, aonde isso entra nos meus estudos, aonde isso afeta os meus estudos, vamos ser sinceros agora, vamos olhar para dentro de nós e trazer uma clareza que muitos de nós não queremos buscar. Afeta o estudo onde você está, o ambiente que você está afeta o seu estudo, o seu relacionamento afeta o seu estudo. Não estou falando que é negativo, tá? Estou falando que afeta ou de forma positiva ou de forma negativa. O seu trabalho vai afetar o seu estudo, possivelmente, e não estou falando para ir para o serviço estudar de jeito nenhum. Estou falando que o que você vivencia lá, você pode ser que leve para casa e em casa vai refletir. Você vai trazer essa extensão e vai refletir dentro do seu estudo, tá? Que mais? O ambiente que você está, os hábitos que você carrega no seu dia a dia, tá? Eu falei aqui para vocês só 4 pilares, mas se eu for destrinchar esses pilares para vocês, vocês vão perceber o quão profunda é a jornada do concurseiro e muita gente não percebe. Então, quando eu digo para vocês, a gestão das emoções, esse é um pilar que não fomos ensinados na nossa vida, derruba gente de alto gabarito, derruba mesmo, dá rasteira, joga de cima para baixo como se estivesse rolando pedra da montanha de cima a baixo. Por quê? Porque quando chega durante o processo de estudos, primeiro, a gente não consegue ter a concentração necessária para focar no objetivo. Essa é a primeira situação. Ponto. De onde vem essa desconcentração? Aí é que você tem que ser autorresponsável e tem que ser sincero e sincera com você de verdade. Aqui neguinho, aqui é onde, como que fala, é onde o filho chora e a mãe não vê. Sabe por quê? Porque muitas vezes eu não quero enxergar que o meu casamento está sendo uma merda, que o meu casamento está me jogando na lata de lixo, que o meu casamento me joga para baixo. Aquela pessoa que está do seu lado, que fala assim, que nada, isso aí não é para você não. Não, desiste disso aí, deixa que eu te banco. Não, você não vai alcançar isso não, porque você é burro, você é burra. Não, isso aí não, de jeito nenhum. Quando a gente está com pessoas ao nosso redor que são, não digo nem contra, de forma consciente, muitas vezes até inconsciente em relação ao nosso propósito, nosso objetivo, elas nos jogam para baixo automaticamente, sem que muitas vezes elas queiram ou percebam, tá? E muitas vezes nós simplesmente aceitamos porque achamos que não, eu sou burra mesmo, isso aqui não é para mim mesmo, isso daqui é muito difícil, eu não nasci para isso mesmo, eu tô velho. O que eu mais escuto, eu tô velha demais para estudar para concurso, eu tô velho demais para estudar para concurso. Velho para quê? Quem foi que te disse que você tá velho? E velho para vencer na vida, velho para fazer o que precisa ser feito. A gente faz o que precisa aqui e agora. A idade numérica é apenas psicológica, tá? É um fator psicológico que alguém colocou na sua cabeça e te induz a achar que você não tem capacidade para avançar. Mas as pessoas ao nosso redor, elas tendem a nos colocar para baixo e com isso a gente se mantém abaixo do nosso desempenho diariamente. Aí o que acontece? Eu não consigo focar nos estudos, eu não consigo me concentrar. Eu até sento para estudar, mas eu não avanço. Sabe por quê? Porque o problema que está do seu lado está refletindo, está martelando na sua cabeça. Aí você está estudando com medo, você está estudando com medo do parceiro ver, do parceiro te recriminar, parceiro, parceira,
Ou a pessoa que está do seu lado é aquela que toda hora te chama para ir para o boteco, que precisa da atenção dos colegas do bar e você, por ser o parceiro, a parceira, vai querer acompanhar. E aí você vai ficar lá com a consciência pesada porque deveria estar em casa estudando e no final das contas, a conta não fecha. Sabe por quê? Porque você tem um sonho, mas o sonho é seu, não é da outra pessoa. Se a outra pessoa, se ela fosse capaz de sonhar por você, você não precisaria ter o seu próprio sonho. Então, quando o sonho é seu, é você quem precisa entender quando, como e por que fazer. E que ações eu vou praticar em relação a isso. Eu vou atender ao pedido das pessoas que estão lá fora, ou eu vou atender a minha necessidade. Aí chama-se o quê? Aprender a dizer não. E esse dizer não é o que mata gente boa, derruba gente boa demais. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando eu não sei dizer não para o meu objetivo, eu estou dizendo sim para o objetivo dos outros. O objetivo do outro sempre vai ser do outro, não é seu. Coloca isso na sua cabeça. Coloca na sua cabeça. Concurso dizem que é carta marcada. Tem sim, tem fraude mesmo. Sempre tem. Isso é um verme, é uma coisa esquisita, mas infelizmente acontece. Só que eu sou prova viva de que se todas as cartas fossem marcadas, todas as vagas fossem cartas marcadas, eu não estaria aqui nomeada em 5 concursos federais. Tá bom? Então, foca no que você pode fazer. Foca na sua honestidade. Primeiro na sua honestidade, na sua lealdade aos seus princípios e aos seus valores, e trabalhe em cima disso diariamente que você vai chegar no seu resultado com certeza, tá? Então, a questão da disciplina emocional, ou seja, gestão das emoções. Aí, quando eu não consigo dizer não, o que acontece? Rapidamente eu me desvio do meu foco. Rapidamente eu me distancio do meu sonho, do meu objetivo. Por quê? Porque eu estou vivendo o sonho dos outros. Eu estou vivendo o sonho de outra pessoa. Outra pessoa não vai te levar ao teu objetivo. Acredite, tá? Esse é um ponto que a gente vai trabalhar em outros momentos, mas de forma mais aprofundada. Mas tenham em mente esses pilares que eu estou trazendo para vocês. Conseguirem montar uma rotina de estudos que vocês possam levar de forma sustentável, independentemente da vida que vocês levem em termos profissionais, de ter família, filha, etc. Dá para fazer com certeza. A pergunta é, quem eu carrego do meu lado, quem está do meu lado, está andando comigo, eu estou carregando um sobrepeso na minha vida que está me atrapalhando a caminhar, tá? Ou é uma pessoa que me deixa fluir nos meus sonhos, nos meus objetivos e facilita a minha jornada. As minhas amizades, elas são boas para mim? Elas acrescentam? Elas agregam? Ou elas diminuem o meu sonho? Elas me diminuem como pessoa e me afastam do meu objetivo? Então, reflita sobre isso. Por quê? Porque muita gente boa deixa a nomeação para trás por conta, deixa os sonhos para trás, por não saber gerenciar a sua vida pessoal, as suas emoções, inclusive, para poder avançar e chegar do outro lado da ponte, qual seja a nomeação, a transformação de vida de todos, tá? Ponto específico, quarto ponto. Eu poderia, gente, entrar com mais profundidade em todos esses pilares aqui, mas não é impossível, senão eu vou passar a noite inteirinha aqui conversando com vocês, tá? Então, vamos lá. Eu falei pra gente ter uma boa rotina de estudos, independentemente de ser mãe, pai, marido, esposa, namorado, profissional e etc. A gente consegue sim, mas precisamos cumprir alguns pilares, como por exemplo, eu trouxe aqui clareza, estrutura, disciplina ou gestão emocional, e próximo pilar é método ou metodologia. Por quê? Esse aqui é outro pilar que derruba muita gente gabaritada, tá? Gabaritada no sentido de tem muito conhecimento, é um profissional especializado, como por exemplo,
um profissional de advocacia, vamos supor, pegar um exemplo aí, claro. Um profissional da área de direito tem muito conhecimento das matérias de direito, mas não consegue avançar para nomeação devido a essas questões, esses outros pilares que eu falei primeiramente, e por não ter uma metodologia de estudos assertiva, mais assertiva. Por quê? Comenta aqui pra mim, aqui gente, como é que você estuda, para eu saber se você está estudando mais corretamente ou se você está fazendo o que a manada faz. Deixa eu saber aqui. Quando vocês comentarem eu vou continuar, enquanto isso eu vou beber água. Pode dormir, Maria. Como que é? Como que vocês estudam? Leitura de PDF? Vídeo aula? Netflix dos concursos? Como é que você estuda? Me conta aí. Deixa eu saber. A Beta disse estudo reverso. Estudo pelo seu método, a Roberta. E vocês estão gostando, gente, dessa metodologia? Me dizem aqui. Estudo por questões comentadas mais videoaula. Ó, que mais? Estudo por PDF, faço poucas questões. É aqui que eu quero chegar. O INE Gomes, Vanessa. Questões e estudo dirigido. Eu estou cheia de livros. Deus me livre. Eu precisava vir aqui mesmo falar com vocês. A Beta falou que está gostando muito do método. Quem mais falou? Que faz estudo reverso. Aqui no YouTube estão me dizendo que vou começar pelo estudo reverso. Cauã. Estuda por videoaula. Gente do céu. Que gratidão que eu tenho de estar aqui com vocês agora. É sério. Porque, ó, eu comecei pelo PDF. Agora, depois de te ouvir, de ouvir seus vídeos, comecei pelas questões. Não é só fazer questão, tá, Jéssica? Não é só fazer questão. Que mais? O negócio é que a banca tem perguntas e respostas muito extensas. Como conseguir não cansar e desanimar? Ixi, Maria! Essa pergunta aí é a primeira que eu tô ouvindo. Primeira vez. Ó, que mais que eu tenho aqui? O que temos no YouTube? Gente, gostaria de saber como se estuda pela forma reversa. Eu estou perdida ainda. Samila, eu acho. Quem mais? Esse é o pilar que eu falei da questão da gestão emocional. Só que esse aqui, eu acredito até que se a gente fosse colocar em ordem de hierarquia, ele seria o campeão de dar rasteira em concurseiro. Ele seria o campeão de dar rasteira em concurseiro. Por quê? Porque, como eu estava falando, ó, tem concurseiros bons que são da área do direito. Aí eu sempre trago exemplos reais, como um professor particular, por exemplo, de matemática, de português, alguém ali da área da saúde que trabalha diretamente com as matérias de saúde na prática. Por que chega no concurso público e não consegue avançar para chegar na nomeação? Aqui alguém disse assim, ó, eu tento estudar por questões e não tem foco. Então vamos lá. A metodologia que eu utilizo é o estudo reverso. O estudo reverso me trouxe 5 nomeações federais em um tempo relativamente curto. Por que um tempo relativamente curto? Porque dentro de um período fechado ali de 7 anos, que foi quando eu comecei a estudar, até a minha última nomeação, que foi a do MPU, aonde eu estou hoje, foram 7 anos. Tentei fazer estudo reverso, mas confesso que me desanimei muito, pois eu tentava... Desanimei muito, pois eu travo e não sei por onde começar. Tentava acertar e errava. Lia a resolução, mas não fixava, não conseguia fixar. Resolver questões, comentário, revisão e lei seca. É outra forma de estudo. Eu não consigo render à tarde. Trabalho na prefeitura no período da manhã e depois das 12. Estou em casa. O que mais? Você vai entrar para o curso dela, vai fazer... Você vai ter o estudo reverso, vale a pena. Ah, que a Roberta colocou.
Se você entrar para o curso dela, você vai ter, o estudo reverso vale a pena, vai ter concentração. Gente, é simples, ó. Foram 7 anos do início da minha jornada até a minha última nomeação. Quanto tempo eu estudei efetivamente, de sentar a bunda na cadeira para pegar os livros, o conteúdo e estudar? Eu não estudei 3 anos efetivos, tá? Dentro desses 7 anos eu não fiquei 3 anos estudando direto. E eu nunca estudei. A única vez que eu estudei de forma linear, tá? Que foi para as minhas 2 primeiras nomeações. Eu comecei a estudar. Eu fiquei ali no ano de 2010. Foi bem o meu comecinho. Eu comecei a pesquisar sobre concursos, me inscrever e fazer provas. Sem rumo, sem noção, sem direção, tá? E sem dinheiro, sem dignidade. Eu tinha vindo de um relacionamento extremamente abusivo, que foi meu primeiro casamento, onde eu tinha deixado tudo da minha vida para trás. Tudo é tudo mesmo. Tô falando de emprego, de salário, de casa, de tudo, gente, tudo. Toda a estrutura que eu tinha na minha vida ficou para trás. Graças a Deus que eu deixei para trás, porque se eu não tivesse feito aquilo, jamais eu poderia estar aqui hoje com vocês. E por que eu tô dizendo isso? Quando eu comecei a estudar, eu tava depressiva. Eu já vinha deprimida há muitos anos, eu nem sabia disso. Então, eu comecei a estudar literalmente com depressão. E eu não bebia não, eu consumia. Era um dia sim e no outro também. Trabalhava numa ressaca do cabrunco, todo dia praticamente. Era de segunda a segunda. Aí eu vou voltar num ponto muito especial que eu falei com vocês aqui agora. Ambiência. As pessoas com quem você convive fazem muita diferença. Elas dizem muito em relação aos seus resultados. Por mais que você não queira acreditar nisso, você, quando começar a querer mudar, você vai perceber isso de forma clara e consciente, tá? Eu tô de olho aqui no Instagram e também no YouTube. Então, Ana Paula, desde setembro no estudo reverso, graças a você, já consegui nota no CNU e Secretaria de Educação do DF em processo seletivo. Gratidão. Que coisa linda, gente, que coisa linda. Então, como foi que eu comecei nessa jornada? Foi no buraco, no fundo do mais profundo do poço, de fato, tá? Eu chorava o tempo todo, eu bebia o tempo todo, eu não sabia por que cargas d'água que eu bebia daquele jeito. Eu ia pro serviço, eu voltava com sede, eu queria beber. Então eu voltava pro boteco, terminava o dia no boteco, levantava de manhã cedo nas quedas, cansada, emocionalmente cansada, desgastada de todas as formas, porque você trabalha o dia todo, aí você vai encher a cara de noite, aí você tem a ressaca do cão no dia seguinte, e você tem que trabalhar, simples assim. E eu tinha uma filha pequena, eu tinha minha realidade, que eu tinha que pagar a conta, eu tinha que pagar aluguel, e eu tinha que viver. Então, naquele buraco, eu comecei a querer estudar para concurso. Eu já tinha o sonho do estudo para concurso, mas eu não tinha estrutura. Então eu comecei ali pesquisando em 2010 concursos, me inscrevendo, pedindo ajuda lá no meu trabalho para pagar a inscrição para mim. Aí foi nessa época que eu descobri o CAD único, tá? Fiz minha inscrição nesse tempo e comecei a usar do CAD único, inclusive para vocês aí que tenham o CAD único, façam uso dele para vocês conseguirem isenção em concurso público. E digo, gente, quando chegar na nomeação de vocês, parem de usar, tá? Parem de usar. Não vão se ater a coisas pequenas a vida toda, não. Então, nessa época, eu utilizei para fazer provas que eu não tinha dinheiro para fazer inscrições. As pessoas me ajudavam no meu trabalho, mas não dava para ficar contando com as pessoas o tempo todo. Eu tinha que fazer a minha parte. E eu ia fazer hora extra para conseguir dinheiro, para conseguir investir nos estudos. Ótimo. E para estudar, o que eu fazia? Eu comprei, lógico que eu comprei uma apostila do tamanho do vade-mecum, gigante, tô falando aquelas grandes, de banca, foi na banca da rodoviária de Brasília, me lembro como hoje. Caminhei com essa apostila para cima e para baixo, eu descia no boteco, eu estudava nessa apostila, aí eu comecei a observar, esse negócio não vai me levar para lugar nenhum.
na minha vida. Primeiro, a quantidade de páginas. Eu olhava aquilo lá. Quando é no mundo que eu vou dar conta dessas matérias? Segundo, material desatualizado. Alguém junta um catatal de conhecimento, coloca naquilo ali, junta umas questões, coloca lá e te vende. E você compra. E eu comprei também. Não estou falando que você está errado, eu estou dizendo que não é o melhor caminho, tá? Tem gente que já passou estudando dessa forma. Eu não consegui. Então, eu estou com a garganta ficando seca. Então, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar como estudar. Na época, inclusive, eu ganhei um cursinho preparatório presencial aqui em Brasília, no Gran Cursos, que era presencial, e ganhei um também no Alub Concursos, que hoje não existe mais. E foi lá nessa fase, no início dos meus estudos, que eu comecei a entender que eu não ia avançar estudando daquela forma. Eu tinha pressa, gente, de passar. Eu vivia uma vida miserável em todos os sentidos, e principalmente financeiramente. Trabalhava muito, ganhava pouco e ainda vivia o desgaste emocional em todos os sentidos. Então, eu comecei a pesquisar como estudar para concursos para passar mais rápido. Aí eu ia para aula no cursinho, à noite eu chegava 10 horas da noite, eu estava desgastada, acabada. A aula terminava 10h30. Estava desgastada, acabada, e eu não tinha entendido nada. Boa noite, Rodrigo. Ainda existem essas apostilas? Existem, com certeza. A Alub era o melhor. Prof. Diane, a Alub era o melhor. Eu gostava do Gran Cursos também. Então, eu comecei nessa jornada e eu fiquei pouquinho tempo dentro do Gran Cursos e pouquinho tempo dentro do Alub. Por quê? Porque eu comecei a entender que se eu ficasse estudando daquele jeito, onde o professor falava, ficava ali 45 minutos, trazia um catatal de teoria e no final terminava a aula, ia embora. Aí eu ia embora com mais conteúdo, não entrava na cabeça e não fixava, e todos os problemas paralelos que eu carregava. Então eu pensei, quando é que eu vou passar no concurso? Nunca. Eu pensei logo, vou passar nunca. Quando é que eu vou conseguir aprender esse tanto de matéria? Nunca. Foi aí então que eu comecei a pesquisar provas na época, tá? Não tinha a facilidade que tem hoje de plataformas, cursos preparatórios voltados para o nosso objetivo, direcionados e tal. Não tinha essa facilidade. Então eu comecei a pesquisar as provas dos concursos de ministério, gente, que é aqui em Brasília, capital federal dos concursos, né? Tinha muito concurso de ministério na época, Ministério da Educação, da Cultura e tal. Eu cheguei a fazer da Cultura ainda, me lembro, acho que foi. E resumo da ópera. Eu pesquisava, eu lia a questão e eu intuitivamente, tá, gente? Ninguém me ensinou isso não. E eu ia buscar na internet a resposta. Digitava, imagina catar, literalmente catar, um caroço aqui, um caroço ali, uma resposta aqui, uma resposta ali, para encontrar dentro daquela legislação a resposta daquela pergunta. Eu ia lá no Google e digitava a pergunta da prova, do jeitinho que estava lá na prova. Aí o Google respondia para mim e eu ia fazendo ali pequenas anotações na prova mesmo, Foi nessa época que eu imprimi o Código de Ética do Servidor Público Federal, inclusive, tá? Que eu comecei a estudar essa lei. E, a partir daí, eu comecei a entender que o estudo por questões era algo extremamente sustentável. Totalmente sustentável. Por quê? Porque eu comecei a fixar os conteúdos, aquilo que eu não conseguia fixar na sala de aula que o professor trazia, mas dentro das questões que tinha na própria apostila do cursinho. Quando eu chegava em casa, eu ia responder, ou no ônibus mesmo eu ia respondendo, ou às vezes sentava lá no boteco e ia responder esse negócio, e funcionava. Eu falava, esse negócio aqui eu aprendo, desse jeito aqui eu aprendo, desse jeito funciona. E eu comecei a aplicar na minha vida, na minha realidade ali no dia a dia, o estudo por questões, mesmo com pouca questão na época. Eu precisei ler bastante, mas não fixava. Aí eu comecei a responder provas anteriores, imprimir provas, pesquisando ali o gabarito da questão, porque só o gabarito, para que estava certo e o que estava errado, e eu ia para a internet para buscar essas respostas. Então hoje a gente não precisa dessa dor toda, tá? Mas o estudo reverso é algo que é totalmente diferente, e eu fiquei inclusive impressionada com a falta de informações em relação a essa metodologia no mercado.
Por quê que eu fiquei impressionada? Porque a gente abriu o canal no meu YouTube, eu não ia trazer essas informações para vocês, tá, gente? Eu decidi voltar a estudar para concursos agora em 2025. Eu decidi voltar e voltei. E no meu iniciozinho da minha jornada, eu já estava começando a falar no Instagram sobre concursos, mas de repente veio no meu coração de compartilhar com vocês um pouquinho ali da minha jornada diária. Que é o que eu faço hoje, que eu acordo cedo, começo a estudar de manhã muito cedo, embora eu esteja de licença do MPU, tá? Porque eu adotei uma mocinha com deficiência intelectual moderada, Maria Clara, e eu entrei de licença adotante por 6 meses. Mas embora eu esteja de licença, eu continuo levantando 5 da manhã, 4 e pouco da manhã, porque eu me habituei a estudar cedo. E aí eu venho com o meu conteúdo, eu trago para vocês o que eu estou fazendo, compartilho com vocês aqui para ajudá-los a se motivarem para manter o foco no objetivo de vocês. Até quanto tempo eu vou fazer isso? Eu não sei, até eu chegar na nomeação que eu quero. Aí depois eu vou mudar com certeza a minha estratégia com vocês aqui, porque eu não vou ficar acordando 5 da manhã para estudar, tá bom? Mas nesse momento eu faço isso com vocês, por quê? Obrigada por compartilhar conosco o que você demorou anos para aprender. Demorei sim, eu realmente demorei para aprender bastante tempo, comparando com estudar por resumos também seria uma boa. Não recomendo. Eu demorei, mas não foi tanto quanto o pessoal demora hoje. E é aqui que eu quero entrar com vocês, na metodologia em si. Então, desses 7 anos do início da minha jornada, eu precisei contextualizar para vocês aqui, do início da minha jornada, lá em 2010, por ali, eu fui até 2018, foi o meu último concurso que eu prestei. Agora, pergunta, eu estudei 10 anos? 7 anos, 8 anos? Não. Eu estudei uns 2, 3 anos no máximo, para chegar a 5 nomeações federais. Como que eu fiz isso? Aplicando a metodologia do estudo reverso. Obrigada por compartilhar, você é uma mulher guerreira. Obrigada. Como que eu fiz isso? Estudando, fazendo o estudo reverso. Estudo reverso, gente, não é estudar, não é simplesmente pegar um catatal de questões e sair tentando responder questão sem saber o que você está fazendo. O estudo reverso não é você gamificar as questões de provas, ir lá na internet, baixar um monte de questões, ou ir na plataforma de questões e tentar responder um monte de questões. Isso não é estudo reverso. Inclusive, essa é a receita perfeita para você se frustrar rapidamente e para você desistir da metodologia muito rápido. Por consequência, atrasar o seu sonho ou até mesmo desistir dele. Por quê? Aí, ó, aqui tá dizendo, Laura, eu fiz isso, viu? Como a realidade é essa, gente. É muita gente que gamifica. Ó, o Ines, é isso que acontece comigo. Gente, o estudo reverso. Por isso que eu falo, eu precisava vir para conversar com vocês mesmo. Não é gamificar questões, tá bom? Sobre a metodologia, como que ela funciona? É necessário, Érica, eu também, tá. É necessário você ter um material voltado para o seu objetivo. Material esse deve contemplar questões comentadas dentro da sua estrutura do cursinho. Eu sugiro que seja um curso preparatório. Por que um curso? Porque um curso traz uma assinatura. Você investe numa assinatura, você estuda por um ano. Tem uns que faz assinatura vitalícia, tem uns que tem, por mais tempo. E você tem a possibilidade de continuar estudando. Você faz uma prova, aí você continua estudando, você tem um material ao seu dispor para continuar fazendo o seu estudo. Tem algum curso para indicar para nós agora? Não tenho mais curso para indicar para vocês, infelizmente, tá bom, gente? Aliás, eu até posso falar aqui que se aproxima aí da metodologia, e eu parei de indicar o Estratégia Todo Mundo Sabe por conta de eles serem favoráveis à reforma administrativa e à reforma ser contra nós. Eu não entendi essa posição deles, mas infelizmente é realidade e a gente é concurseiro, precisa e busca ser servidor, e quem é servidor tem que prezar pela sociedade brasileira, pelo serviço público. Enfim,
Então, o próximo deles tem o Direção Concursos. Cleide, o que você ganha para indicar um cursinho? Nada. Tá? Nada. Nada, absolutamente nada. É o que se aproxima e que eu gosto também por ter essa possibilidade da gente aplicar essa metodologia. E como eu aplico a metodologia, então, do estudo reverso? Comecei a estudar esse ano e já estava desanimada. Você me deu o impulso de começar novamente. Ah, que coisa linda. Que coisa linda. Fico muito feliz por isso, tá? Como que eu começo o estudo reverso, então? Serve para mim que vou estudar do zero? Serve sim. É melhor ainda para você que está começando do zero, porque você não está com vícios. Mas serve para mim que sou intermediário? Serve para você que é intermediário. Serve para mim que estou avançado? Serve para você que é avançado. Gente, é uma metodologia. E o que eu aprendo nessa metodologia? Simplesmente você aprende a estudar o que você vai fazer na sua prova. Você aprende, você antecipa, na verdade, o seu cenário de prova. Como que eu antecipo o meu cenário de prova? Estudando por questões comentadas. Você consegue avançar no seu estudo diariamente de forma organizada, sistemática, consistente e menos ansiosa. Não é gamificar. É assim, eu começo a estudar, por exemplo, ali na parte de português, gramática, sei lá, acentuação, digamos. Aí tem uma lista de questões, tem a teoria, tem uma lista de questões comentadas ali pelo meio, e lá pelo final tem uma lista sem comentários. Eu sugiro a vocês começarem pela lista de questões comentadas, onde vocês têm a pergunta e o comentário do professor. Por quê? Porque a pergunta é o que você precisa saber, é o norte é o cerne da teoria que você precisa estudar. É um tópico do seu edital. Você está estudando algo que está no seu edital. E a banca te cobra isso, ela quer saber se você sabe o conteúdo, e ela vai trazer esse conteúdo muitas vezes de forma isolada, mas na maioria das vezes de forma interconectada com outros conteúdos, interdisciplinar. Então, o que acontece com o concurseiro decoreba? Toma rodo. Casca de banana, vai cair. Sabe por quê? Porque decoreba não aprova concurseiro mais. A gente saber a lei, saber a regra, é uma coisa. Você saber aplicar no dia da sua prova é outra coisa. E aí, qual é o grande erro que nós cometemos em geral, a maioria dos concurseiros? Quer fazer Netflix dos concursos, quer ler PDFs de forma insistente e permanente. E o mais engraçado, diz aqui se eu estou mentindo. Você lê uma página, quando você chega na segunda página, o que você lembra da primeira? E quando você chega, se conseguir chegar ali na terceira, na quarta, o que você lembra da segunda e da primeira página? Sinceramente, você não lembra. Primeiro, porque você, Ticiana, guerreira, obrigada. Por que não lembra? Porque o nosso cérebro não está preparado para absorver um catatal de conhecimento imediatamente. Não tá, gente. É um processo. Eu estudei um pouquinho, aí eu vou fazer outra coisa, eu vou dormir, o cérebro vai processar. Imagina você ler 2, 3 páginas, 5 páginas, 10 páginas, como a maioria das mentorias mandam a gente ler 20 páginas, por exemplo, 25 páginas, para você conseguir memorizar esse conteúdo e depois você vai fazer questões. Não lembra, gente. A Roberta está dizendo aqui, não lembra de nada. Não lembra. Essa é a melhor técnica de estudo para mim. Somente após começar a usá-la no último mês é que senti a evolução real. Aí, ó, o estudo reverso, tá vendo? Sua história é inspiração e serve de exemplo para quem adora dar desculpa, hein? Exatamente! Nós vamos conversar sobre isso. Cronograma, como elaborar facilmente, funcionalmente. Elaborei um ontem na aula fechada com os meus alunos, aula exclusiva lá do acelerador de nomeação. Foi bem legal, mas é possível sim. Ó, essa metodologia, você começa aplicando ela, como eu falei, você começou ali na aula de português, gramática, por exemplo, lá acentuação. Você não sabe da matéria. Aí eu vou trazer um segredo para vocês aqui, ó. Você não sabe da matéria, mas você quer adivinhar a resposta, porque alguém disse para você, um cronograma, criou um cronograma para você, impôs esse cronograma sobre você e disse assim, ó, você tem que estudar esse material aqui, você tem que responder
tantas questões e só depois que você responder, aí você vai, só depois que você estudar a teoria, aí que você vai responder as questões, ou você vai primeiro ler as questões sem saber de absolutamente nada e vai tentar acertar. Gente, pensa comigo, vamos ser objetivos, vamos ser diretos. Como que eu vou adivinhar uma coisa que eu não sei? Na boa, como que eu vou adivinhar uma coisa que eu não sei? Por quê? Porque se o meu cérebro, se ele tiver em algum momento estudado esse negócio, existe chance de eu buscar essa matéria, esse conhecimento dentro da minha mente. Só evoluir após fazer estudo reverso, coisa linda. Como que se eu não tenho o negócio aqui dentro da cachola, como é que eu vou adivinhar isso? Não dá, gente. Eu até explico para vocês em alguns vídeos. Faça uma leitura breve para você ter uma noção se você tem aquele conhecimento de bagagem de vida e se você consegue trazer ali a mente. Quando eu estou dizendo bagagem é porque em algum momento você já viu. Então você ter uma noção, uma leitura rápida e ver. Não, isso aqui eu vi na escola, isso aqui eu consigo, isso aqui tal. Mas se for dessa forma, aí você vê que não sabe do assunto, você vaza direto para as questões comentadas. Por quê? Porque você ganha tempo. Tempo é ouro na vida de todo ser humano. E na vida de concurseiro, então, é ouro em dobro. Porque você tem que trabalhar, você tem que ser mãe, você tem que ser esposa, você tem que cuidar da casa, da família, do cachorro, do gato, do periquito. Você tem que tomar banho, você tem que malhar, você tem que comer. E você tem que estudar para passar no concurso. Aí o que você faz? Você coloca o concurso por último na vida e quer estudar de qualquer jeito. Não vai passar. Não vai passar. Por isso eu estou trazendo para vocês esses pilares. Primeiro que vocês precisam entender. Para ter uma rotina de estudos, eu preciso ter clareza de objetivo. O que fazer e por que fazer. É isso mesmo que eu quero fazer? Ótimo. É isso. Então, agora eu vou buscar uma estrutura de estudo. Esse é o segundo pilar que eu trouxe para vocês. O terceiro, disciplina, gestão emocional. Estou falando de gestão emocional. Não estou falando da disciplina de sentar e estudar, não. Porque começa nas emoções. Tudo começa nas emoções. Se você achar que vai vencer na vida só por disciplina, já pode parar. Ou só por... exatamente, pela disciplina em si, de fazer. Só a vontade, na verdade. Só a vontade de fazer. Já pode parar. Sabe por quê? Porque a vontade, ela vem de vez em quando. Não é toda hora que eu estou afim de fazer as coisas. E quando eu aprendo a ter gerenciamento das minhas emoções, por consequência, eu aprendo a ter disciplina no meu dia a dia para ter foco, para manter a minha disciplina mesmo de estudos e motivação e etc. É isso que vai te levar para a tua nomeação. E a metodologia. Se você tiver conhecimento, clareza, estrutura, gestão emocional, tiver conhecimento, mas não tiver método, aí você vai ficar, como os colegas aqui estão falando, de literalmente igual o cachorro correndo atrás do rabo, estudando, lendo o PDF, que não é estudar, tá? Assistindo vídeo aula, que você dorme logo 5 minutos depois, ou se você não dorme, você tá com a cabeça, ó, a cachola bem ali, ó, a mosca tá passando perto da lâmpada, ou então você tá pensando lá no que aconteceu ontem, ou no que vai acontecer amanhã, mas você não está aonde deveria, que é no conteúdo, tá? Que é no conteúdo. Seu curso é vitalício? Essa pergunta é maravilhosa. Não, meu curso não é vitalício. Sabe por que ele não é vitalício? Sabe por que ele não é vitalício? Porque eu não quero vocês pendurados em mim a vida inteirinha, dizendo, o curso é vitalício, então eu tenho tempo para conseguir. Eu tenho tempo para conseguir estudar mais. Então eu vou deixar de lado hoje. Não, só hoje. Só amanhã. Só amanhã. Ou seja, eu quero que vocês entendam a metodologia, apliquem a metodologia de forma constante e avancem para chegar na nomeação de vocês mais rápido, tá bom? A validade do curso são 12 meses. Pode renovar? Pode. Ótimo. Mas eu quero saber aqui de vocês, quem mais tem dúvidas sobre a rotina de estudos, que eu trouxe os pilares para vocês aqui. E se tem mais dúvidas, coloca para mim, que a gente vai encerrar a live. E sobre a metodologia do estudo reverso, eu
trouxe para vocês em forma de curso gravado. Aí tem uma coisa legal, gente, que eu faço com vocês, ó. Eu faço uma entrega dentro do acelerador de nomeação que vocês não encontram em mentorias por aí, tá? Vocês podem pagar o valor que vocês quiserem pagar nas mentorias aqui fora, mas vocês não vão encontrar o que eu entrego dentro do acelerador de nomeação para vocês. Por quê? Porque o que eu entrego para vocês é por amor. Eu entrego por dedicação, porque eu quero ver vocês vencer, assim como eu venci. E por que o acelerador de nomeação, com toda a entrega que eu faço, não é um preço absurdo? Não é. Porque eu quero que vocês avancem sem nenhuma desculpa. Ah, eu não invisto porque é muito caro, porque eu não tenho condição de pagar. Enquanto eu estou finalizando para vocês aqui, coloquem se vocês têm dúvidas aqui ainda em relação ao assunto que a gente trabalhou hoje, tá? Então, o que eu entrego lá para vocês? Se tiver alguém do acelerador de nomeação aqui, tiver algum aluno meu ainda aqui, me fala o que vocês acham lá dentro do curso. Meu curso serve para a OAB? Serve. A metodologia se aplica a qualquer prova, tá? Qualquer concurso. Então, por que eu faço essa entrega para vocês lá dentro desse jeito? O que eu entrego lá? Além do curso gravado, vocês têm acesso a uma comunidade exclusiva de alunos. Nessa comunidade eu estou presente com vocês todo santo dia. Todo dia. Isso não encontramos por aqui fora. Por quê? Porque as pessoas não já quero o acelerador, vou correr atrás e pagar. Vale o investimento. Olha, esse é o investimento mais barato que você está fazendo na vida, mas com um valor imensurável para você. Você pode ter certeza disso, tá? Então, por que... Deixa eu ver aqui, gente. Só um instante. Por que eu faço essa entrega para vocês? Eu estou lá dentro com vocês diariamente. Por quê? Porque eu sei que entregar para vocês de forma consistente aquilo que eu sei, só eu posso fazer. Tá gravado, o conteúdo tá lá, mas enquanto eu puder estar presente com vocês na comunidade, eu estarei. Então tem um grupo exclusivo de dúvidas, onde vocês tiram dúvidas, vocês me marcam lá, eu respondo essas dúvidas de vocês e eu simplesmente, além disso, eu compartilho com vocês também diariamente um pouquinho das minhas práticas de estudo reverso. Por que eu faço isso? Para vocês entenderem mais rápido ainda e conseguirem avançar de forma mais sustentável e com uma velocidade maior. A Roberta falou assim, ó, ela é minha aluna. Seu curso é direto ao ponto e fora o que você entrega na comunidade. Muito diferente dessas mentorias que são caras e cheias de vídeo inúteis. Exatamente. Por que eu não tenho um monte de conteúdo dentro da minha plataforma? Porque eu quero que vocês estudem. Vocês precisam aprender a estudar e colocar em prática a técnica, as técnicas. Não é um monte de conteúdo que vocês precisam para vocês chegar no objetivo. Vocês precisam de metodologia e prática. Com gestão emocional, é lógico, isso eu trabalho lá também com vocês, e clareza de objetivo. Então, lá dentro do acelerador, vocês não deixam um único aluno meu sem dúvidas, ou sem resposta, tá? E olha que eu tenho muitos lá dentro. Como já te falei, você é um diferencial no mundo dos concursos. Ah, que bom. Eu fico feliz por isso, porque eu quero que vocês entendam que o mundo do concurso é para qualquer pessoa que tenha as informações certas, que tenha metodologia certa, que aprende a ter gestão emocional e caminhar para o objetivo de vocês de forma sustentável. E mais ainda, o acelerador de nomeação, ele ajuda você a diminuir essa ansiedade que vocês carregam aí fora. Porque essa mulher é incrível, obrigada. Por quê? Porque quando a gente estuda de qualquer jeito, a gente não consegue avançar. E por que não consegue avançar? Porque você fica pensando no tanto de meta que alguém determinou para você que você tem que cumprir e você não faz o que precisa ser feito de fato. Comecei agora a usar o método. Então você não faz o que precisa realmente ser feito. E o que precisa ser feito? É sentar a bunda na cadeira e estudar, mas estudar do jeito certo, tá bom? Estudar do jeito certo. Eu não daria minha cara a tapa na internet para mostrar para vocês uma coisa que não funciona, tá certo? Apesar de todas as vivências que eu passei na minha vida, eu estou aqui mostrando para vocês. É plenamente possível, tá? Deixa eu ver aqui com a minha equipe o que ela queria falar aqui em relação... que eu me perdi aqui no meio da conversa. Também comecei agora e é muito mais produtivo e proveitoso. A Luciana.
Pois é, gente. Então, é isso, tá? Ah, e outra coisa. O acelerador de nomeação, ele... Já me perguntaram aqui, eu já vou responder para vocês antecipadamente. Luciana, gratidão pelo conhecimento. Obrigada, sua linda. Já vou responder para vocês antecipadamente. Pessoal, quem quiser o curso, o Instagram o link tá na bio aqui no Instagram e no YouTube tem um QR Code na tela, tá bom? Caso vocês queiram adquirir. E sobre isso que eu ia falar, me perguntaram em relação a Black. Vai ter Black para o acelerador de nomeação? Não, não vai ter Black para o acelerador de nomeação por uma razão. Eu comecei vendendo ele por R$197. É um preço que não paga nem a estrutura que eu pago para manter ele. E equipe, etc. Tá? E depois disso, eu fui melhorando a entrega dele. Melhorando não, eu já faço uma entrega de excelência lá na comunidade. Mas agora, junto com a minha equipe, eu estou fazendo uma melhoria nele. A gente está fazendo uma reestruturação nele. Então ele não vai ter... Eu vou aumentar as entregas dele e ele não vai ter Black, tá? Ele não vai ter Black. No sentido de cair o preço, tá bom? Antes de começar a estudar, sempre vejo seu Instagram para dar um gás. Que coisa boa! A outra aqui, ó. Cansei de pagar cursos caros e não obter resultados. Eu também fiz isso, tá, gente? Eu paguei muito. É por isso que eu vim trazer para vocês o meu conhecimento. Em relação a Black, que eu quero dizer para vocês, não vai ter preço reduzido, tá? Ele vai aumentar a entrega, eu vou melhorar a entrega dele para vocês. Vou trazer mais um complemento aí do que eu já faço. Eu já entrego para vocês a comunidade. Na comunidade existe um grupo para vocês se conectarem, mas também tem o espaço onde eu entrego diariamente os meus conhecimentos, as minhas práticas de estudo mesmo. Eu estou aqui estudando de madrugada, eu paro, gravo, explico por áudio, tiro foto e mando lá no grupo para o pessoal entender o que eu fiz e por quê. O estudo reverso, ele tem muitas nuances, tá? Ele não é simplesmente sentei e peguei uma matéria e fiz aqui esse estudo e tá tudo certo, não. Ele vai mudar dependendo ali da matéria que você estiver estudando, vai ter algumas mudanças. E essas mudanças, esses detalhes, eu entrego para os meus queridos alunos diariamente lá dentro da comunidade, tá bom? E junto com a minha equipe, estamos melhorando ele. Vamos trazer um complemento surpresa para vocês na Black, tá? E vai ser, eu vou mantê-lo no preço de R$297 por um período dentro da Black. Depois ele vai mudar de preço, tá bom? E também vai ter essa melhoria dessa entrega que vocês vão amar, inclusive os alunos que estão dentro da comunidade. Gente, temos mais de 200 alunos lá dentro do acelerador de nomeação, tá? Para vocês que quiserem vir, então, aproveitem esse momento que vai se manter o preço desse jeito, atual, e depois ele vai aumentar. E mais para frente ele vai continuar aumentando o preço, porque é justo. O que eu entrego para vocês é uma mentoria. O curso gravado está na plataforma. Esse deveria ser o acelerador de nomeação por si só e somente. Deveria ser. E eu deveria estar presente dentro da comunidade, dentro do grupo de dúvidas, eventualmente para responder uma dúvida ou outra, porque também tem um espaço para tirar dúvidas na comunidade, na plataforma do curso, onde o curso está hospedado. Mas eu fiz questão de abrir essa plataforma, essa comunidade, para estar perto de vocês, para ouvir esses anseios que vocês têm também. Sou aluna nova, adorando a interatividade da turma. Vocês ensinam método e tem que adquirir outro curso de conteúdo? Sim, eu não vendo material de concurso, tá? Seria leviano da minha parte eu chegar para vocês na internet e falar assim, eu te vendo um curso de R$197, que era o preço que ele estava, hoje ele está R$297. Por R$297 eu te dou material para você estudar. Aí, sinceramente, eu mesma correria de mim e eu não compraria de mim mesma se eu fizesse isso. Sinceramente, tá? Por quê? Porque o material precisa ser direcionado para o seu objetivo. Você precisa ter material atualizado, você precisa ter uma estrutura de estudos que te dê possibilidade de você caminhar por dentro dessa estrutura, desse cursinho, de modo que você, eu estou aqui com um professor X, mas eu não gostei desse professor. Eu vou procurar outro professor dessa matéria, dentro do espaço onde eu paguei para estudar, que seja por um ano, que seja vitalício, tá?
Outra coisa, os cursinhos preparatórios, eles formatam os cursos de acordo com a necessidade do aluno, do concurseiro. Ou seja, se você estuda para a área de banco, ele vai estruturar o curso voltado para a área de banco, um pré-edital com uma estrutura. Quando sair um edital, ele vai ser reestruturado. Para quê? Para acompanhar as necessidades do aluno. Os ajustes de banca, as atualizações de jurisprudência, de conteúdo, de legislação, de tudo. Isso o cursinho é quem faz de forma constante e você só pode ter acesso a isso se você estiver dentro da plataforma do cursinho, tá? Se você comprar aí uma apostila ou se você comprar um curso qualquer que te vendem aí para você estudar por longo período, você vai dar com os burros na água, provavelmente, porque vai estudar por material desatualizado. Então, o acelerador de nomeação é a minha presença constante para vocês, diariamente, constantemente, de forma sustentável e sem enrolação, tá bom? E outra coisa, dentro do espaço da novidade que a gente vai trazer para vocês agora, vai ficar ainda melhor e vocês vão poder estar ainda mais perto de mim e a gente vai poder caminhar ainda de forma mais organizada, tá bom? Mais juntinha e mais acelerada. Tem mais alguém com dúvidas aqui, gente? Aqui, deixa eu ver as perguntas. Deixa eu ver as perguntas. Quanto tempo de acesso? 12 meses. Se quiser pode renovar. Que mais? Fazer caderno de erros, caderno de números é válido? Cleidmar, o que você acha? Quem perguntou? Vanessa. Vanessa, querida, caderno de números. Eu tenho 5 nomeações e eu vou te falar, eu nunca ouvi falar em caderno de números, tá? Eu estudei de forma muito objetiva. Como é, gente, que eu estudo? Pessoal, para quem quiser o curso, o link de novo tá na bio do Instagram e tem o QR Code na tela para quem tá me perguntando aqui. E tem o QR Code na tela do YouTube, tá? Como que eu cheguei a 5 nomeações estudando de forma, digamos assim, desorganizada mentalmente, psicologicamente falando, e mesmo assim eu cheguei nessas 5 nomeações. Gente, estudo reverso do início ao fim. Do início ao fim. Quando eu entendi essa metodologia, eu não parei mais de aplicar. Então, como é que eu reviso matéria? Eu reviso por questões. Como é que eu aprendo teoria? Por questões. Isso tudo eu ensino lá dentro do acelerador, é claro. E como é que eu estudo exatas? Dentro do estudo reverso também é possível fazer esse estudo e também utilizar questões. Mas, claro que a gente vai sempre... As questões vão sempre nos guiar para dentro da teoria, tá, gente? O objetivo do estudo reverso é esse, não é você sair respondendo questões tentando adivinhar conteúdo. Isso frustra, já falei. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Reforçando aqui rapidamente, já que ninguém mandou mais dúvidas. Deixa eu ver se tem dúvida no YouTube. Sou futura aluna e adorei a aula de hoje. Esclareceu, me fez ter certeza que não vou me arrepender de comprar seu... Não vai se arrepender. Pode ter certeza disso, Romildo. Não vai. Se fosse isso, meus alunos estariam arrependidos. E eles não estão arrependidos. Pelo contrário, gente, eu já tenho aluno aprovado, inclusive, dentro do acelerador de nomeação. Tem um aluno chamado Marlon, que ele me acompanha mesmo. Ele faz o que... Ele seguiu o curso certinho e acompanha o meu dia a dia ali, minha rotina, que eu faço postagem no Instagram, nos status do WhatsApp. Ele tá em todo lugar que eu tô, ele tá lá me acompanhando. Ele já foi aprovado em 3 processos seletivos, tá? Que um deles, inclusive, paga mais de 10 mil reais, que é do Sistema S, SESC, Senai, Senac. E 18 quilos de peso, de gordura ele eliminou. Fora a ambiência que ele mudou totalmente na vida dele. E ele tem hoje o casamento dos sonhos, como ele fala. Tá? Por quê? Porque ele entendeu esses pilares, essas nuances que a gente acredita que não fazem diferença na vida, mas que fazem toda diferença, tanto nos estudos quanto na vida pessoal. Ele é um dos exemplos. Tenho também outro aluno que recentemente foi empossado na polícia, tá? Ou seja, e esse que foi empossado na polícia, ele chegou lá desesperado,
no acelerador de nomeação. Desesperado. Eu nem vou falar o nome dele aqui porque não convém. Mas é um aluno meu muito aplicado, inclusive, tá? Que tá de parabéns. Quem mais aqui no YouTube? Ah, infelizmente vou trabalhar agora. Vai ficar gravada a live? Tem que ver com a minha equipe. Ah, que mais? Então é isso, tá, gente? Quanto tempo, Cleide, você vai ficar trabalhando aí com a questão dos alunos diretamente, como você faz hoje? Eu não sei, eu não tenho como prever isso para vocês. Por quê? Porque eu voltei a estudar para concursos. Depois que eu chegar na minha próxima nomeação, aí eu vou, com certeza, fazer outras caminhadas, vou trilhar por outros caminhos que eu não sei exatamente quais, tá bom? Então, quem puder, quem quiser avançar nos estudos, que quiser fazer isso agora mais perto de mim, com certeza, como dizem, quem chega primeiro bebe água limpa, tá? Cleide, moro pertinho de você, na Candanga. Ai, legal, eu moro no Bandeirante. Método reverso é começar pelo fim, no caso as questões. É começar pelas questões. E eu explico isso literalmente para vocês no detalhe, no dia. Além de explicar no curso gravado, eu explico também para vocês no dia a dia, quando eu mando as minhas práticas lá dentro do grupo, lá na comunidade, tá bom? Então, vou encerrar, tá, gente? Fiquem bem, um beijo no coração de vocês. Eu espero vocês do lado de cá, caso queiram vir. Quem não vier, continue acompanhando o Instagram, o YouTube. Tem bastante conteúdo lá para vocês. E apliquem aí os pilares que eu trouxe para vocês hoje. Se vocês começarem fazendo dessa forma, vocês já vão começar certo. Se já começaram e não estão fazendo dessa forma, ajustem a jornada de vocês para que vocês consigam caminhar de forma sustentável, gente. A mudança de vida que o concurso público traz pra gente, ela é algo surreal, tá? Vale a pena cada esforço que você faz, cada lágrima que você derrama. Eu chorei na minha época de estudos lá atrás. Hoje eu não choro mais porque eu acho que eu me fortaleci tanto na vida que eu parei de chorar por qualquer coisa. Mas tudo que você investe, tudo que você dedica para chegar na nomeação é válido, porque quando você chegar do lado de cá, pode ter certeza, aí seus problemas serão outros, mas com certeza serão distantes, serão longe do que você vive hoje, tá bom? A nomeação te traz clareza, te traz tempo para você cuidar de você melhor e da sua família. Isso por si só traz qualidade de vida. O salário é muito diferente em geral da iniciativa privada, te permite ter possibilidades que você não consegue ter com o salário que você ganha aí de um salário mínimo, principalmente a questão do toda hora manda embora, corta daqui, corta dali. Hoje você está empregado, amanhã você está demitido. No serviço público não tem isso, tá? Não tem isso. Inclusive para vocês que estão acompanhando a reforma administrativa aí, é bom também votar contra, tá? Assinar abaixo assinado contra a reforma, porque o benefício do serviço público não é somente para o concurseiro, é para a sociedade, é para o país inteiro. E nós somos a sociedade. Nossos filhos são a sociedade, tá bom? Beijo no coração de vocês. Bebam água, tá? Ó, e treinem, tá bom? Treinem, porque quem constrói músculo, constrói a poupança mais importante da vida que dinheiro nenhum desse mundo compra, tá bom? Beijo no coração e até breve. Deixa eu ver se mandaram mais alguma dúvida aqui no final rapidinho. Não, mandou não. Vou encerrar, gente. Um beijo.